E aí, Oi! oi, amiga! Oiê! Mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Depois de um dia bem agitado. Pode assistir meu pai, Maria, fica à vontade. Eu também estava aqui assistindo. Eu também. Eu vi que ele me entregando umas coisas aqui também. Oi, Sil. Oi, Gi. Amém. Moni. Amém. Bem, meninas. Bem-vindas, irmãs. Mariana! Mariana, linda. Priminha. Amém. Silvia, Maria, Paula. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, Senhor Amém. Jesus, abençoa a nossa Amém. live hoje, Senhor. Amém. Fala conosco, que seja gostosa a Sim, sim. conversa. Nos Amém. inspira em Ti, Senhor. Sim, Nos sim. renova. Ó, Senhor Jesus. Amém. Sim, Abençoa cada Senhor. mulher que está aqui conosco, as Sim, suas Senhor. famílias, as suas Amém. dificuldades. Sim, Nós Senhor. entendemos, Senhor, as palavras e talvez até Amém. a situação exterior, mas o Senhor é aquele que entende os sentimentos. Sim, Então Senhor. pedimos que o Senhor passeie no coração de cada uma e Amém, possa Senhor. encorajar cada uma, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. 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 Então, meu nome é Patrícia, eu sou do Rio de Janeiro. E eu sou a Priscila, de São Paulo, temporariamente na estância. Nós somos mulheres cristãs. Isso. Amém. Felizes, realizadas, Felizes. Amém. encorajadas, Em isolamento, né? em isolamento. E hoje a Ai, gente está ai. aqui para conversar com vocês um pouco, continuar a nossa conversa. E hoje tem um tema, né, Pri? Tem um tema, assim, que de vez em quando, vamos combinar, a gente sempre dá aquela duvidada, né? Que a medida de Deus é exata. Será que a gente sempre acredita que a medida de Deus é exata? Vou contar de novo, eu vou contar o que aconteceu aqui em casa outro dia, gente. Eu e meus confessionários. Rolou uma briga, né, aqui dos meus filhos, que acontece toda hora, é super normal. E eles estavam brigando muito, muito mesmo. E toda hora um vinha dedurar o outro. Mamãe, ele fez isso comigo. Mamãe, ela fez isso comigo. Bom, teve uma hora que eu tive que parar tudo que eu tava fazendo, porque ou era espernear ou era ignorar. Então, eu decidi diante do Senhor fazer um outro tipo de abordagem. Sentei com os dois e orei e pedi ao Senhor sabedoria, pedi para Deus me dar sabedoria. E aí eu perguntei para eles, eu falei, filhos, vocês acreditam em Deus? Sim, mamãe, eu acredito em Deus. Você acredita que Deus é perfeito? Sim, mamãe, eu acredito que Deus é perfeito. Vocês acreditam que vocês estão na família certa? Sim, mamãe, a gente acredita que a gente está na família certa, com o papai e a mamãe certos. Então, agora você acredita que você ganhou a irmã certa e o irmão certo? Mudo. Aquela carinha, sabe, Paty? Aquela cara de tipo assim, respondo o que eu Aí, devo ou respondo o que eu quero? é para parar e pensar. Aí, claro, os dois responderam, né? Bem bonitinho, que deviam responder, mas com aquelas carinhas, assim. Mas por que eu tô contando isso? Porque muitas vezes a gente acredita, né, Paty, meias verdades. Quando é conveniente, quando tá bom, quando tá, assim, tudo dando certo, né? Quando as coisas estão caminhando do jeito que a gente quer, a gente acredita que foi Deus que mediu, que tá sendo uma bênção, que é maravilhoso. A medida foi justa. É, A medida foi
Nossa, eu merecia mesmo, sabe? Eu sou legal. E o que que acontece? Muitas vezes, quando as coisas começam a mudar um pouquinho, as circunstâncias, ou você até acha que você merece aquele castiguinho, mas aí, né, as coisas vão mudar, aí você acha que de repente exagerou, a gente já começa a achar que Deus esqueceu a gente. Que, que nós esquecemos, nós já começamos a duvidar. Será que ele tá de olho mesmo? Será que não, isso aí ele passou do tempo. Tudo bem que eu merecia um castigo, mas tão severo, né? Tinha que ser doído desse jeito. Oh, Senhor Jesus. E isso é uma coisa que tem me alertado. Essa semana eu refleti bastante, né? Sobre esse tema, sobre as porções que Deus tem para nós. E isso é uma coisa aí, eu resolvi trazer esse exemplo, porque muitas e muitas vezes eu faço isso, né, com Deus. Eu acho que tudo tá bom, até não tá bom. Até a coisa mudar, até as circunstâncias mudarem. E principalmente o isolamento, né, para nós, ela já passou de 100 dias, a gente começa a contar e a gente começa a ficar desesperado e não tem nenhum vislumbre de quando isso vai terminar. Tem gente que fala que vai terminar logo, tem gente que fala que não vai terminar. Tá ficando doido, né? Quanto mais a gente escuta. Não estou falando só do isolamento, e muitas coisas também, mas nós começamos a perder a mão, e muitas que estavam encorajadas desde o começo, que estavam indo até bem, com uma certa sanidade mental, espiritual, tá começando a perder a mão do negócio, tá começando a falar, meu Deus do céu, e aquilo que estava, de certa forma, equilibrado, ainda dando para segurar, as coisas estão começando, parece que, né, tá começando a faltar o ar e faltar, assim, o nariz tá ali, ó, na beiradinha da água. Então, isso é uma coisinha que a gente quer conversar hoje com todo mundo, porque a gente achou que era um assunto pertinente, né? Falar dessa medida, né? Porque é o que você está colocando, Pri. Realmente as pessoas já estão ficando um pouco saturadas, né? De ficar dentro de casa, de ter a vida com muitas restrições. Amém. A gente tem visto as pessoas não se cuidarem da maneira como deveriam, apesar, né? Aí da mobilidade, né, nesse isolamento, de algumas coisas estarem sendo abertas, a gente está vendo as pessoas não se protegerem e muito cansadas querendo retomar a vida de antes, né? Aí a gente quer perguntar que vida de antes a gente quer retomar, o que vale a pena retomar diante do que o Senhor está mostrando, essa nova medida. E a gente estava conversando de várias áreas da nossa vida, né, como mulheres, né? O nosso público aqui maior é o feminino, que o Senhor tem uma medida para cada área da nossa vida, né? Amém. Como mulher, como esposa, como mãe, como profissional. E a gente quer estar conversando um pouquinho sobre essas medidas, até onde, né, a gente crê. Na verdade, a gente foi muito desafiado, né, com esse tema. Até para preparar, né, para se preparar para a live. A gente foi muito desafiada em crer na fidelidade da medida do Senhor. Amém. Aí eu queria, para começar, ler aquele versículo que a gente achou lindo de Isaías 40, verso 12, que fala desse Deus que tem medida, né? Diz assim, quem Pode na ler, concha, posso ler? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Então a gente tem o Senhor que mediu o céu a palmos. Ele sabe a medida do céu. Ele sabe a medida de cada coisa. E Ele sabe a medida do que você e do que eu estou passando. É verdade. Pri?
E esse negócio de. Eu amo esses versículos, até quando a gente estava preparando essa palavra, eu fui muito ganho com esse versículo que a Patrícia encontrou, porque eu achei tão bonito esse termo, balança de precisão. Sabe, não tem um grama na nossa vida que não seja exatamente medido por Deus. Essa balança de precisão eu não sei se normalmente as balanças, até de cozinha ou de alguma coisa, só tem dois dígitos. E a balança de precisão tem infinitos dígitos depois da vírgula, né? E ele tá sabendo aquele, que eu não sei nem o nome técnico, daquela micrograma. Mas ele tá lá medindo. E tem uma coisa que eu pedi muito pro Senhor nessa semana, pra gente poder... Pra quem não sabe, essa semana eu perdi o meu sogro. Então foi uma semana muito, muito reflexiva para mim. Eu normalmente, quando são pessoas famosas, ou uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa muito próxima de mim, eu sempre fico considerando, sabe? Considerando o que Deus tem para mim durante a vida, daquilo que nós influenciamos umas às outras, da missão de Deus para mim, para minha família. E essa questão da balança de precisão ficou pesando no meu coração. Ficou ali martelando. E muitas vezes nós acabamos acreditando, como a gente falou bem no comecinho, só nas meias verdades de Deus. Deus nunca prometeu para nós uma vida de morte. Foi morte com ressurreição. Nunca foi trevas. Ele diz que é trevas, nas trevas se resplandecerá a luz. Amém, amém. Eu até anotei aqui algumas coisas, no meio dos meus 500 papéis aqui, gente. Eu fiz várias e várias anotações desses... Nós acreditamos muitas vezes no fim das coisas. Então, o caminho acabou. É bem nesse momento... que Moisés, junto com o povo, experimentou o mar aberto. O problema é que muitas vezes nós queremos experimentar só histórias sensacionais. Só que o caminho dessa história sensacional é um caminho que muitas vezes, ou todas as vezes, os nossos recursos naturais precisam acabar. Elas precisam se esgotar, para que a glória seja do Senhor. Amém. E Ele tem para nós vitória, luz, amor, paz, alegria. Só que a gente insiste em viver no ódio, na tristeza, a gente insiste em viver no eu não aguento mais, a gente insiste em viver no... nas nossas limitações. Só que a nossa limitação nada mais é do que a oportunidade de Deus manifestar quem Ele é na nossa vida, né? Tem um Salmos que eu queria dividir com vocês, que é em Salmos 18, diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém. Nós temos experimentado, porque a porção para você é que ele diz que ele é a rocha. Está com as perninhas bem fracas? Ele é a rocha. Ele é a cidadela. Está se sentindo perseguida? Ele é a cidadela. Amém. Está se sentindo presa nesse isolamento? Bem presa? Eu tô. Aqui diz, meu libertador. Ele diz, ele é o meu escudo. Está se sentindo atacada? Ele é o meu escudo. A força da minha salvação. Está perdendo as forças? Ele é a força da salvação. Ele é o meu baluarte.
Irmãs, a palavra tem tudo, tudo, tudo que a gente precisa. E tem tudo de todas as porções perfeitas que ele tem para nós. A nossa incapacidade nunca vai ser a incapacidade de Deus. Mas para isso a gente tem que buscar na palavra, né, Paty? Esse fortalecimento que eu tenho visto, Pri, assim, nesses dias, é o Senhor realmente nos chamando, como temos ouvido, né, através da palavra, ter uma experiência muito pessoal. Amém. Muito diferenciada de tudo que a gente já viveu, para a gente poder suportar o que está se passando, o que está por vir também. Verdade. O Senhor realmente está chamando para a gente ser assim, igual a Estherzinha. Dizer, não, eu creio no Senhor por inteiro, né? Eu creio Amém. nas escolhas que Ele tem para mim, no tempo que Ele tem para mim, no que eu estou atravessando, porque realmente, quando a situação não está tão do nosso agrado, a gente começa a questionar esse amor, a gente começa a questionar essa medida, essa fidelidade. Então, o Senhor, ele está nos convidando. Amém. E quando a gente estava tendo comunhão para essa live, eu comentei com o Pri que quando eu era jovem, é difícil falar isso. Eu falo. Isso é horrível! Quando eu era jovem, sabe? Às vezes, assim, eu sempre servi ao Senhor e eu me converti aos 7 anos, né? E desde os 12, eu sempre servi ao Senhor e até hoje eu não parei. Mas não adianta que eu não vou falar minha idade online. Não gravaram. No privado eu falo. Então, quando eu fiquei jovem, a gente sempre fica, porque essa questão da medida, às vezes a gente fica comparando a medida do Senhor para nós com a medida do outro, né? É verdade. E às vezes eu ficava assim, Senhor, mas a vida de todo mundo anda, e a minha? E eu brigava mesmo, e eu andava na rua, e eu falava assim, Senhor, o Senhor tá no céu, né? Senhor, o Senhor está vendo um pontinho na terra, o Senhor está vendo um pontinho preto, Senhor, esse pontinho sou eu! Eu falava. Aí teve um dia que eu comentei isso com uma irmã, né? Ela virou para mim e falou assim, Patrícia, de pontinho em pontinho, o Senhor, Ele escreve a nossa história. De pontinho em pontinho, Ele tem escrito a sua história. Então, irmãs, a gente quer encorajar, todas nós estamos precisando, né, de encorajamento, de fortalecimento, mas a gente quer dizer que o Senhor quer usar esse tempo para escrever, né, escrever na sua vida e na minha, de pontinho em pontinho, né? Nesse dia que você acorda e diz, olha, eu vou ter que fazer tudo de novo, todo mundo dentro de casa, correria e álcool gel e álcool 70, mas é nesse dia a dia que o Senhor quer escrever. Amém. E a gente quer te encorajar porque Ele está escrevendo na vida de todas nós, nesses 105 dias, né, Pri? Nossa, 105 dias e contando. E nos outros que virão. Amém, verdade. Vai lá, Silvão. Depois a gente segue. Não, acho que tem uma coisa que, nesse meio tempo, eu acabei recebendo alguns pedidos de ajuda de algumas irmãs, que me chamaram no privado e me pediram algumas ajudas. E uma das principais coisas que pedem ajuda é como eu estou tendo dificuldades de manter minha comunhão com Deus, porque eu normalmente fazia minha comunhão com Deus sozinha, e agora eu preciso fazer minha comunhão com Deus com todo mundo em casa. E como que eu faço? Então, isso me levou a refletir, porque nós não podemos separar a nossa vida espiritual da nossa vida familiar, do nosso trabalho, das coisas. Tudo que Deus coloca ao nosso redor, inclusive a nossa família, e principalmente a nossa família, mas inclusive o trabalho e as dificuldades, são situações em que, se são de Deus, e a gente acredita, sim, que foi Deus quem que te deu o emprego, que te deu essa família. Então, tudo isso faz parte da sua vida.
Não tem como separar. Então, como é que a gente tem que incluir, né? Então, eu aqui em casa, por exemplo, eu tive que me adaptar. Eu incluí os meus filhos na minha leitura diária. Claro que eu faço as minhas leituras quando dá, né? De pessoais. Mas eu continuo lendo a Bíblia, mas eu ponho os meus filhos junto. Tem uma irmã que até me perguntou, mas Pri, a minha filha é um neném. Que bom, você vai poder ler a Bíblia para ela. Nunca é tarde para começar a tramplar. Nunca é cedo demais, né? Nunca é cedo demais Desde o para plantar o ventre. trigo. Desde o ventre. Afinal de contas, o joio vai vir de qualquer jeito. Então, quanto mais cedo você plantar o trigo, melhor, né? Você tem que se adaptar. Eu tive que me adaptar. E quem sabe aquela pessoa por quem tanto você está orando, seja seu marido, seu filho, seu cunhado, sei lá quem está dentro da tua casa, ou você mesma, através dessa nova rotina, Deus pode falar com você, né? Mas eu sei que às vezes a gente não consegue. E nenhuma de nós é super heroína. Nenhuma é super mãe. Essa semana eu tô fazendo tudo sozinha. Meu marido teve que se ausentar. Então, eu tenho que escolher o que eu vou fazer. O que é prioridade, né? Mas, se eu não dou conta, eu tenho uma rede de amigas da qual eu posso levantar e falar. Eu não preciso expor na internet, para todos os meus seguidores. Não é isso. Não é contar para meio mundo, sabe? Mas eu tenho uma rede de segurança. Eu tenho os irmãos da igreja. Eu tenho as minhas amigas. E que é um gritinho, é levantar a mão. Elas podem estar longe, mas elas vão me ajudar. Elas vão interceder. Elas vão me dar um conselho. Elas vão me dar uma sugestão. Elas vão se prontificar para, de repente, ter uma conversa online com meu filho ou com a minha filha. Sabe, nós também não podemos ser orgulhosas, meninas. Nós estamos no corpo, Deus nos deu a igreja, Deus nos deu amigos. E se você está sem amigo, eu me prontifico. Estou à disposição, porque alguém um dia me ajudou para estar aqui. E essa semana, muitos me ajudaram. Me ajudaram conversando com meu filho sobre coisas que ele não quis se abrir comigo. Me ajudaram mandando mensagens. Eu fui ajudada. Eu, como toda pessoa, nós temos altos e baixos. E para a gente estar aqui hoje, alguém estendeu a mão para mim. E hoje eu também posso estender a mão para outros. Hoje achei super carinhoso uma irmã que eu nunca vi, mandou uma mensagem para mim: posso orar por você? Eu, por favor, pode sim. Foi me sentir muito carinhoso. Mas não é isso. O que eu tô querendo dizer é que, assim, nós precisamos também aprender a pedir ajuda. O tempo está se estendendo, Deus não te deu uma medida. Sim, tem uma parte da medida que é só sua, ninguém pode tirar de você, é sua responsabilidade. Mas tem uma parte da medida da qual você pode pedir ajuda para os irmãos da igreja. Tem uma rede perto, sabe? Deixe um pouquinho o orgulho de lado que não está dando conta e peça ajuda. Eu tô falando isso na maior humildade mesmo. Por quê? Porque quando eu não tô dando conta, se eu continuo guardando isso só pra mim, não é, Paty? Como é que eu vou receber ajuda? Mesmo com Deus. Eu preciso dizer pra Ele que eu aceito, né? E por isso é tão especial isso que você está colocando, é porque hoje em dia, mesmo no isolamento, né? Eu acho que isso até acentuou um pouco, porque foi o que a gente falou na outra live, né? As pessoas veem o que está na tela para lá, mas da tela para cá, só quem vive é quem sabe. É dessa questão da exigência da perfeição, né? A gente vive numa sociedade assim da performance, né? Que você tem que ser perfeito, você tem que ter aquele padrão, e cada um tem um jeitinho. Eles iam falar de outra coisa. A gente falou da questão da ajuda, que justamente por a gente viver essa exigência, né, do perfeito, a gente pedir ajuda para muitas irmãs. Eu falo irmãs porque a gente está com papo entre mulheres, né? Muitas mulheres, às vezes transpira como assim: eu falhei,
eu não fui capaz, eu não dei conta. Uhum. Quando é justamente o contrário, né? Quando a gente expõe a nossa humanidade, a nossa fragilidade, é que a gente tem a oportunidade de poder cuidar daquilo. Então eu vou me expor É hoje, verdade. toda a live é um negócio Ai, sério ai, na minha essas lives vida. nossas. É um negócio sério hoje. No trabalho, assim, foi um dia extremamente corrido, intenso. E graças ao Senhor, as pessoas que trabalham comigo, elas são cristãs. E chegou numa hora tarde que eu falei assim, gente, por favor, orem por mim. Né? Então Que juntou bonito. ali a equipe, aí eu Amém. falei, olha, hoje à noite eu tenho uma comunhão online, né? Que o Senhor nos direcione, nos dê a palavra, né? Por Amém. favor, ora por mim. A gente fica, né? Porque é uma responsabilidade, né? A gente sabe que Verdade. uma live você é um canal para as pessoas, né? Uhum. E aí ali oraram por mim, me abençoaram. E Ai, que assim, eu lindo. fiquei tão grata, quer dizer, eu precisei dizer, gente, e outras irmãs que disseram, Patrícia, a gente está jejuando por vocês, vai na fé. Quer dizer, Amém. é perceber, a gente não faz nenhum serviço sozinha, a gente não É educa filho verdade. sozinha. A É, gente não desenvolve assim nosso casamento sozinho, às vezes a gente precisa de orientação, a gente não vai amém. passar por essa pandemia sozinho, por isso a nossa preocupação. A gente tinha muitas irmãs que já entravam assim na live das reuniões brincando, né? Hoje as Uhum. pessoas estão assim mais caladas, mas aí eu vou lá porque é um compromisso, e não é isso, É, né? A gente está em é, comunhão e a importância da gente passar por esse período juntas e encorajando umas às outras, né? amém. Então, assim, como a Pri falou, né? Eu me coloco à disposição das irmãs também. Se as irmãs Amém. precisarem, porque a gente precisa estar junta É, para atravessar esse momento difícil, essa medida que o Senhor tem dado para nós nesse uhum. tempo. E tem um outro Amém. versículo, né, Pri, que a gente desfrutou junto, que é Romanos 12:3, que fala, né, que a gente não deve, na questão da medida, quando a gente se compara, a gente não deve Uhum. pensar nem a quem, Senhor, eu não vou Amém. conseguir, e nem além. Amém, é Né? verdade. Não, eu sozinha dou conta. Mas a gente precisa pensar na medida do Senhor. Né? A Uhum. gente precisa pensar na medida da fé, né? Que Ele Amém. repartiu para cada uma de nós, para a gente poder atravessar. E cada uma com a sua história. É Nunca se verdade. compare, isso é muito importante. É isso mesmo. E uma coisa que a gente também tem, é, além de não se comparar, né? Uma coisa que a gente tem ouvido muitos irmãos falarem, e é uma coisa que eu vejo muito aqui em casa. Na primeira live eu compartilhei com vocês a experiência que eu tive, de ter que perguntar para o Senhor e o Senhor me mostrar que eu amava a minha família no meu amor natural, e eu precisava aprender a amar minha família com o Amém. amor do Senhor, vindo do Senhor. Amém. Que esse amor do Senhor é um amor infinito, né? Só que no decorrer do tempo a gente vê o quanto a gente ainda é independente. Eu não sei vocês, meninas, faz 30 dias que a gente fez a última live, faz um mês. Um mês, Um gente. mês, Peraí, um né? mês. Passou-se um mês. E nós estamos aqui de novo. E eu posso te dizer, em inúmeras situações, Deus me mostrou o quanto eu ainda sou independente. É aquele negócio do tipo assim, eu fiz o meu caderninho, lembram do meu caderninho, gente? Eu fiz tudo que estava no meu caderninho, mas será que eu fiz a vontade de Deus? Ai, gente, é de sentar e chorar, né? Por Deus mostrando pra gente o quanto a gente é independente. Porque até para manter uma casa arrumada, até para manter a cozinha arrumada, até para sei lá o que a gente tiver que fazer no dia, para cuidar dos nossos, seja o que for, nós precisamos pedir para Deus. Amém. Nós precisamos aprender a perguntar se a vontade de Deus está sendo feita. O que adianta, né? Eu estou muito impressionada, que eu estou ouvindo aqueles mini áudios das mini mensagens, e ele fala muito sobre isso. O que adianta o servo fazer tudo, mas nada do que o seu Do que Senhor o te Senhor pediu? fez.
Então, às vezes, eu estou me sobrecarregando também por coisas que eu estou fazendo porque eu acho que são importantes e não são importantes. Não é medida de Deus para você, né? Não é. Mas eu acho que é. Então, estou lá, gastando as minhas energias, minhas forças, fazendo tudo. E tô achando que tô abafando. Olha, meu checklist tá zerado, né? Fiz toda a minha lista de tarefas, mas nada do que o Senhor quer. Nós nem sequer lembramos que tem uma vontade de Deus. E isso é uma coisa que eu tenho conversado até bastante com a Paty, né? De novo, a gente vai falar aquilo que a gente falou na outra live. Nós ainda estamos muito, muito acostumadas a fazer as coisas de dependência de Deus da porta para fora da nossa casa. Mas para nossa família, para as pessoas que mais amamos, ainda falta muito ser ministras de Cristo para nossa própria família. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Que é muita exposição. Quando Deus põe esse holofote, aí a gente vê o tanto que a gente é, assim, como disse uma irmã, no automático, né? Aqui. Nós engatamos a primeira, a gente sabe fazer tudo. E isso me faz lembrar uma experiência. Eu comecei, gente, um caderninho, um pequeno diário de pequenas experiências caseiras. Coisas que meus filhos falaram e que Deus me expôs e tudo mais. E aí hoje eu peguei esse caderninho e vi uma experiência. Porque uma das grandes dificuldades nossas que a gente vive escutando, muitas irmãs perguntam, é sobre a comunhão diária com Deus, quando o dia está muito corrido. Agitado. E, né, agitado. São quase todos. Martinha, né? Priscila Martinha, é o sobrenome, gente, meu sobrenome. E aí o que acontece? Aqui eu tava vendo que eu registrei aqui um dia em que as crianças, quem nunca brincou, né? De bolha de sabão. Como que a gente brinca? A gente brinca sempre com um negocinho lá, a telinha, põe dentro do líquido e sopra. Nós fazemos tão no automático, a gente põe o negocinho lá dentro do líquido e sopra, e sopra, e sopra. Quando a gente sabe que a gente tem que colocar de novo, quando não tá fazendo mais bolhas, né? E aí, eu lendo aqui a experiência que o Senhor tinha me dado, esses pequenos registros, eu encorajo a todos a fazer esses pequenos registros, porque Deus tem falado muito comigo. É o quê? Eu sei a hora que eu tenho que enfiar aquele negocinho de novo dentro do líquido para fazer novas bolhas. Mas na vida espiritual, eu insisto em continuar querendo fazer bolhas, entre aspas, com o negocinho seco. Com o negocinho sem o líquido do sabão. Nós somos pessoas que é assim, a gente sabe a receita, só que a gente insiste na receita errada. E fazer do nosso jeito, né? Fazer do nosso jeito. A gente já sabe, a gente precisa desse líquido do sabão, entre aspas. A gente precisa do lavar da palavra. A gente sabe que a gente precisa. A gente quer que a nossa casa seja recheada de amor, alegria, paz, benignidade, bondades, frutos do Espírito, vitória, escudo, rochedo, é tudo. Só que a gente não quer ir na palavra. E não tem problema nenhum. Sabe, assim, a gente dizer em alto e bom som, igual a Débora falou na outra live, eu sou crentona, e daí, né? Eu sou crente, eu leio a Bíblia sim, eu preciso da Bíblia sim, eu tenho que ir lá buscar na palavra, eu tenho que ir lá buscar o meu suprimento diário para dar conta do dia. Todo mundo vai ter a melhor versão de mim se eu for diante da palavra. Amém. Né? Então, assim, ai, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis na nossa parte. Amém. A sermos fiéis é nessa medida, né? Amém. E a gente vê assim de uma maneira tão clara. Eu creio, Pri, que o ministério, né, de irmãs, as mulheres realmente têm sido conclamadas para esse momento e para ter esse viver. Porque Amém. Você falou assim, da ministra
dentro de casa, né? Como a gente é exposta dentro da nossa casa, né? Nesse apacentamento, porque ser ministro quer levar e conduzir um povo para algum lugar, é conduzir para o reino, no nosso caso. E a gente tem essa função enquanto ministras, né? De conduzir quem é casado, o marido, quem não é casada, contribuir para a condução da sua família. Então a gente vê o quanto a gente precisa viver realmente a vontade do Senhor, que a gente conhece. A gente só consegue isso se a nossa mente estiver sendo lavada na palavra. Amém. Né? A gente estava desfrutando, né? Que eu sempre tenho uma cena que quando eu leio, eu fico assim, gente, a cena deve ter sido muito terrível, né? Que é a cena do holocausto, do sacrifício, quando o cordeirinho ela é levado, eu fico, Senhor, que cena é essa? Né? O bichinho sendo degolado, mas tinha que ser, porque o Senhor passou por nós, né? O sacrifício perfeito. E no versículo 9 de Levítico, tem uma passagem que eu acho assim, me toca muito o coração, que fala da lavagem das entranhas e dos pés do sacrifício para ser colocado no altar. Eu falei assim, Senhor, mas lavar a entranha? Aí eu fui buscar, né, o sentido da palavra entranha. Oi, Gabriel! Tudo bem? Aí, ó, quem tá falando do home office é assim que a gente faz, entendeu? Tá dentro do ser, tá dentro do ministério, tá dentro do ministério. Não dorme, na verdade. Não dorme, não. Ela não. Muito lindo. Impossível. Não fala, tá? Fica. Tudo bem? Então, assim, a parte mesmo de lavar a entranha, e a entranha é o que está relacionado ao pensamento e às emoções. Amém. Quer dizer, aquilo que é mais interno, que é mais Amém. escondido, né? Oculto em nós. Amém. O Senhor quer lavar com a sua palavra, né? Para ser oferecido como oferta. Amém. Então, irmãs, realmente, para a gente vencer essa medida que nós temos vivido, nós precisamos do lavar da palavra, né? Desse lavar diário, né? Eu também achei assim, tão interessante, porque a gente sair de casa, a gente tem que usar máscara, né? E para mim está sendo ótimo porque eu falo muito sozinha. Então, quando eu estou de máscara, ninguém vê. Eu bato altos diálogos comigo mesmo. E assim, a gente lava a mente e a gente também conversa com a nossa alma. Porque o salmista conversava com a alma dele. Ele dizia, por que estás abatida, ó minha alma? E a gente tem visto assim, tantas irmãs vivendo esse tempo, essa medida com a alma tão abatida. Mas você tem que dizer para a sua alma, quando ela estiver se remexendo dentro de você, né? Espera em Deus. Confia em Deus, que ainda o louvarei. Então, é esse viver que o Senhor tem nos chamado, né? Para viver esse tempo, para viver essa medida. A gente ter os nossos pensamentos lavados pela palavra, a gente ter as nossas emoções lavadas pela palavra e a nossa alma ali cativa, né? Espera em Deus. Confia em Deus, que ainda o louvarei. A gente não sabe, né, Pri, a medida que cada uma vive, né? A gente não sabe que cada uma vive. A gente não tem como, às vezes, mesmo quando a gente sabe, só Deus pode saber de verdade os verdadeiros sentimentos que estão lá dentro, né? Claro que para alguns está sendo mais difícil do que para outras, mas o que a gente precisa muito, muito entender, e isso é uma coisa que a gente até considerou se a gente ia conversar aqui ou não, né, Paty? Uma conversa um pouquinho mais séria, é o Senhor está voltando. Você goste, você entenda, você não entenda, eu entenda ou não entenda, é que o Senhor está voltando. E é o papai, isso. Rafael, ele te viu aqui, ele leu sua mensagem. E o que acontece é que nós precisamos pedir para o Senhor realmente transformar, usar esse tempo e nos transformar. Se a gente continuar reclamando, se a gente não é que está fácil, não está fácil para ninguém. Ninguém. Não é que é legal. Eu até brinquei com a minha mãe esses dias.
Essa época do ano eu não a vejo normalmente, todos os anos, porque é uma época que não tem muito feriado, que a gente já tá em casa e tem as aulas das crianças e tal. Mas esse ano, porque eu não posso ir, parece que ela tá mais longe do que ela realmente está. Parece que esse negócio de não poder ir piora a situação. Mas eu já não haveria normalmente nessa época do ano. No entanto, todas as coisas, todo mundo tá mais sensível, né? Todo mundo tá mais, assim, aflorado. E aí, eu tava ouvindo a mensagem 14 da Conferência Internacional. Inclusive, eu quero fazer um pequeno comentário aqui, né? Irmãs, eu tô escutando um monte de irmã falar assim, meu Deus, eu não tô dando conta das mensagens, eu não tô dando conta de ouvir tudo. Eu tô tão atrasada das mensagens, só para vocês poderem balizar por baixo, mas tão atrasada que eu tô ouvindo as da Internacional, tá bom? O importante não é você estar atrasada na palavra, não. É porque eu tô correndo atrás, eu tô indo buscar. Só que, irmãs, como eu te falei da outra vez, se a mensagem 14 tá me ganhando, eu acho que eu já escutei umas 10 vezes a mensagem 14. E as 10 vezes que eu escuto são 10 vezes diferentes. E eu tô sendo ganha e tô sendo sustentada pela palavra. Então, irmãs, não se apavorem, não se desesperem, porque vocês estão atrasadas por conta de serem donas de casa, cuidando de filho, marido, né? E você tá atrasado, você não tá conseguindo ouvir as palavras. Irmãs, eu não estou pregando aqui. Parênteses, não estou pregando para vocês não ouvirem a palavra, tá? O importante é que você está buscando, você sabe, você vai lá fazer. Tem dia que eu consigo escutar 3 mensagens, tem dia que eu consigo escutar 10 minutos, tem dia que eu não consigo escutar nada, mas a gente tem que correr atrás. Mas não deixe de se alimentar, né? E eu estava lendo aqui em 2 Coríntios 4, não, 2 Coríntios 6, versículo 4 a 10. Irmãs, olha a medida de Cristo para nós sermos ministras. Eu falei que aqui está descrevendo isolamento. Olha o que Deus fala. No versículo 4 diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmas como ministras de Deus, eu vou ler no feminino, ministras de Deus, na muita paciência. Categoria número 1, muita paciência. Eu fico pensando o que Deus pensou na hora para registrar esse muita, sabe? Porque eu tô precisando de sabia que muitas mulheres tinham. Comer. Eu acho que muita gente vai se identificar. Aí, nós estamos na muita paciência, nas aflições. Nas aflições. Quem está passando aflição aí? E privação? E na angústia? Mas aqui Deus está falando aqui, ministras de Deus na muita paciência, ministras de Deus nas aflições, ministras de Deus nas privações, ministras de Deus nas angústias. Mais pra frente ele fala, olha aqui, ministra de Deus nos tumultos. Alguém tá vivendo tumulto em casa? Tá aqui Deus falando, ó, ministras de Deus nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Irmãs, Deus tem nos dado a porção de sermos ministras de Cristo em qualquer situação. Aqui tem outras situações que eu espero que não aconteça, né? Açoites, prisões. Mas aqui que ele fala também, versículo 6. As ministras de Cristo na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Aí, ó, Deus provando o nosso amor, se ele é fingido ou não. Ó, Senhor Jesus. E ele diz o que, ó, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, que quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia, boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos.
como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãs, tem medida melhor? A tristeza não é o fim, é entristecidos, mas sempre alegres. A Lia falou sobre alegria na última live da última quinta, o quanto era necessário, a alegria ela é do Senhor, né? Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãs, está aqui a medida perfeita e exata que Deus quer para você e para mim. Nesse isolamento pode ter o que for. Ele quer exatamente nos transformar. Uma coisa que os irmãos têm falado muito, né? Na oração, nós abrimos o nosso coração e aí a gente expõe o que está dentro de nós. Será que a gente ora só para que o isolamento termine, que a pandemia termine, que saia a vacina? E a transformação através desse isolamento? Logo essa medida, né? Que termine logo essa medida. Essa medida que está meio prolongada. Que não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. Uma vez, esses dias, eu li uma definição sobre lentidão. Sabe que você está achando que Deus está lento? Sabe o que é lento? Lento é a velocidade que Deus consegue imprimir em você a imagem dele. Isso é a lentidão. Porque você fica mexendo e eu fico mexendo e eu fico reclamando e não deixa. Gente, em 100 dias, eu conversei esses dias com meu marido sobre isso. 100 dias. Quanto Deus queria da minha transformação, quanto eu realmente transformei. Queridas irmãs, um instante. Faz parte, gente. É assim que a gente... Não, eu fazia isso no escritório, porque eu não vou fazer aqui, né? Mas, quanto, né, desses 100 dias que o Senhor já nos deu, desses 100 e poucos dias, Deus queria que nós fôssemos transformadas, à medida da transformação que Ele queria para nós, e quanto eu realmente alcancei. Sabe, será que Deus imprimiu tudo em mim, tudo que Ele realmente queria imprimir em mim? Esse tempo vai acabar, esse tempo vai terminar. E aí? Quão longe eu estou, né, daquilo que Deus deseja? E esse é um tempo, Deus escreveu esse tempo. Ele sabia que nós precisávamos desse tempo para sermos vencedoras, para conseguirmos conquistar essa transformação que Ele mediu para nós. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos muito, muito mesmo, de pedir para o Senhor que nós não percamos mais tempo. Não vamos mais ficar brigando com o que a gente precisa ser transformada. Vamos ajudar umas às outras, vamos encorajarmos umas às outras e vamos permitir a transformação. Eu caí, não. Deu uma travada. Tá. Não, é justamente isso que você está colocando, porque no texto que você leu, porque a gente ficou muito preocupada, né? Como a gente colocou. A gente sabe que tem irmãs com medidas que a gente nem se imaginaria vivendo, né? Nesse tempo, nós vimos muitas famílias atravessarem medidas que para mim seria inimaginável atravessar. E o que eu vi, e tem muitas situações, como a Priscila colocou, né, com a gente aqui brincando assim, não tem atalho, é esse o caminho mesmo. Às vezes a situação externa, ela não vai mudar, mas a situação interna sim, né? Porque a gente vê que é o que o texto mostra aqui, né? Castigados, situação externa, porém não mortos, né? Entristecido, uma situação externa que vem, mas alegres. Então a situação que está sendo posta para nós é uma, mas como cada uma de nós vai reagir em Deus, vai depender desse tempo de comunhão, né, desse tempo de busca, desse lavar a mente, para poder viver essa medida, né? E quando a gente vê o Senhor, Ele sempre dá mais. É a paz que excede a todo entendimento,
O Senhor sempre dá além para a gente poder atravessar. Medida então, irmãs, recalcada. Assim, exata, é com todo respeito, tá, irmãs? A gente sabe que existem medidas dificílimas, mas a gente também quer dizer que o Senhor que supre, Ele é maior, né? E a gente fala isso com muito temor, né, Pri? Amém. É isso mesmo. É muito difícil quando a gente olha as circunstâncias, por isso a gente tem que elevar os nossos olhos ao Senhor. A gente precisa realmente mostrar diante do Senhor, a gente precisa elevar os nossos olhos sobre essa questão do que a gente está refletindo. Se a gente olha para a situação, né, Paty, a gente acaba vivendo aquilo e só aquilo, a gente não consegue ver a esperança, mas a esperança é do Senhor, por isso que a gente insiste. Irmãs, a gente insiste muito isso, a insistência não é só para vocês, é para nós. Nós temos nos encorajado a nos agarrarmos à palavra, a termos tempo para o Senhor, é uma decisão. No ano passado, nós tivemos a chance de servir juntas em uma localidade, e lá eu comentei com as meninas que eu fiz uma analogia. Todo mundo aqui já recebeu um convite do qual a gente não queria, assim, aparecer, né? Tipo aquela festa, ou um jantar especial, aquele lugar que a gente fala assim, ai meu Deus do céu, se não fosse a fulana que me enviou aquele convite, eu não iria. Se bem que agora no isolamento eu acho que todo mundo quer ir, né? Mas vamos combinar. Que a gente já recebeu aquele convite da qual a gente não queria aparecer. Mas porque a pessoa que te convidou era uma pessoa muito, muito carinhosa com você, muito importante, uma pessoa que faz diferença na tua vida e você fez o esforço para ir. Ou porque aquele dia você estava com uma enxaqueca daquelas e você não estava se sentindo bem, ou porque não estava com vontade mesmo, mas se arrumou, gastou tempo, pôs um vestido, pôs um sorriso no rosto, coragem, vamos lá, e foi, né? Só que com Deus, a gente não faz isso. Com Deus tô cansada, Ele amanhã. Eu tô ocupada, Ele amanhã. Ele amanhã. Ele depois de amanhã. Ele nunca. Vamos falar a verdade, é ou não é? Nós precisamos fazer os encontros com Deus, mesmo que a gente esteja acabadinha. Melhores amigas, melhores amigos se satisfazem só com a presença um do outro. Inúmeras vezes, minhas amigas estão aqui na live, inúmeras vezes a gente estava simplesmente juntas, sem falar nada. Por quê? Porque eu não estou a fim de falar, mas a sua companhia faz diferença. Então, nós com Deus, nós precisamos fazer a mesma coisa. A gente precisa chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou tão prego que eu não tenho o que falar. Mas Ele vai ver o teu coração. E o encontro, Ele vai falar. Quem sabe aí Ele tem a chance de falar, né? Porque a gente chega lá com aquela nossa lista de oração e despeja sobre Ele toda a lista de pedidos, ao invés de escutar, né, o amigo. Quem sabe nesse momento realmente esgotado, Deus possa falar assim, agora eu vou falar, agora ela vai deixar eu falar. Mas, irmãs, a gente precisa ir para esse encontro mesmo cansadas. Não vamos deixar essa desculpa, porque essa desculpa diante do trono branco não vai colar. É verdade. Tudo que a gente tem, porque a culpa é meu filho, é meu marido, não tem, não vai. Primeiro que eles não são a culpa. E mesmo se fosse, não vai colar diante de Deus. Porque na hora que a gente estiver na frente mesmo do trono, dando as nossas justificativas, não vai ter jeito. A gente vai ter que prestar contas. E, irmãs, vamos para os nossos encontros. Os encontros mudam tudo. Os encontros vão fazer com que você se sinta resgatada, renovada. Os irmãos têm falado tanto sobre a gente ser engajada. Sabe, você vai arranjar uma força, você vai ser engajada com a tua família, você vai ser comprometida com a tua família. Eu tô falando família porque nesse momento nós estamos servindo a nossa família. E mesmo que você não seja mãe, você é filha e você também precisa fazer parte, fazer diferença no clima da tua casa e ministrar Cristo para os teus pais. A gente tem essa responsabilidade, nosso e dos outros. Ó Senhor Jesus. Amém. E como essas ministras também, de ajudarmos umas às outras, né? A chegarmos
em Sião. Nós Amém. precisamos ter esse cuidado, né, Pri? Um dos objetivos dessas lives, né, irmãs, é esse encorajamento. Amém. Nós vamos atravessar juntas essa medida. Irmãs, nós vamos reinar, o tempo está sendo abreviado mesmo. Amém. E a gente quer te encorajar a não desistir, né? O Senhor quer escrever a história dele. E ontem, foi terça-feira, a gente teve a comunhão de irmãs, a gente tem uma comunhão de oração, vou olhar o tempo já está terminando. E depois a gente entra nas histórias das mulheres da Bíblia, né? No curso do IVPT. E uma irmã compartilhou uma coisa tão preciosa. Ela falou o seguinte: essas mulheres são para registro nosso, nos acertos, nas coisas que falharam para nosso encorajamento. E agora agora é a nossa vez. E o Senhor quer escrever a história dele através das nossas vidas hoje. É a nossa vez. Amém. Então, irmãs, nós estamos vivendo a nossa vez agora. O Senhor, Ele quer continuar a escrever essa história, ainda que seja no isolamento. Ainda que seja nessa medida. É a nossa hora, né, Pri? Com certeza. E a gente precisa realmente, nesse momento, experimentar tudo isso, né? Conhecer Ele como a nossa rocha, conhecer Ele como aquele que renova. Amém. Sabe, Deus é aquele que criou todas as coisas, todas, através da palavra. O que você precisa, que você não tem, é a palavra. Sabe, a palavra vai fazer criar dentro de você. A Xana tá lembrando aqui, ó, que a gente tá terminando o nosso tempo e precisa de uma fotinho, né? Mas olha, irmãs, vamos bater foto? Vamos? Com o Gabriel. Ele fugiu agora, ele fugiu. Mas olha, meninas, o que nós queremos realmente deixar aqui é: acreditem que Deus está no trono, olhando com a balança de precisão cada coisinha. Ele nunca ia te dar nada e nunca ia me dar nada que a gente não dê conta. Só que a gente, para dar conta, a gente precisa ir à palavra, precisa ir à comunhão, precisa buscar, porque o que ele nos prometeu foi o maná de cada dia. E se a gente não faz a nossa parte, nós desfaleceremos no deserto. Então, vamos nos esforçar para estarmos juntas, e uma encorajando a outra, para prosseguirmos. Amém, amiga Pri. Amiga Tati. Tem um minutinho, Tati, fala aí. Tem? Vamos orar? Vamos. Dá para orar, então a gente vai orar. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa comunhão. Amém. Ó Senhor, nós rogamos o teu nome, Senhor, que cada irmã, que cada mulher, ó Deus, que ouviu, Senhor, essa conversa, ó Deus, na comunhão com o Senhor, possa ser alcançada por Ti, se sinta encorajada, Senhor, a viver essa medida. Senhor, vem fortalecer a cada irmã na medida que o Senhor tem proporcionado a cada uma, Senhor. Senhor é um Deus que vai além, que derrama da paz que excede, é medida sacudida. Senhor, nós clamamos a Ti que a Tua presença, Deus, seja derramada mais e mais na vida de cada irmã, que nós possamos atravessar essa fase confiantes em Ti e crendo na história que o Senhor tem escrito, pontinho a pontinho. Posso orar por você? Senhor, nós oramos agora por cada um que está vendo esse vídeo. Senhor Jesus, visita essa casa, essa mãe, esse pai, essa pessoa que está desempregada nesse momento, a pessoa que está hospitalizada. Ó Senhor, a pessoa que está doente na sua alma, preocupada com tudo isso. O Senhor Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó Senhor, obrigado que nós podemos orar. Toda a honra e toda a glória a Ti. Jesus, Tu és o Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E vamos para frente. Tudo vai passar. Há nesta vida conflitos e desilusões, onde acharão os aflitos paz aos corações. Se sem saída e triste,
você tem cansaço e dor. Quero falar, Deus existe, é cheio de amor. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Receba a vitória, receba agora, e seja feliz com Jesus. Com Jesus. Oh, Senhor Jesus, nesse momento eu quero te pedir de todo o meu coração, inclina os teus ouvidos, ouve a minha oração. Oh, Senhor Jesus, vai ao encontro das pessoas, que estão enfermas, também os que estão desempregados, que o Senhor possa ser o socorro, que o Senhor possa ser a paz e a segurança. Oh, Senhor Jesus, vai ao encontro delas, porque o Senhor é poderoso. Quem entende é Cristo, conhece também a sua vida, sentido dará mais ninguém. Abra-se a Ele agora, convide-o ao seu coração. Tem uma nova história com oração. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Receba a vitória, receba agora, e seja feliz com Jesus. Com Jesus. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome. Senhor Jesus, oramos em favor de todas as pessoas, Senhor, todas as famílias que vivem oprimidas pelo inimigo. Senhor, vem resgatar, vem libertar de todas as suas angústias, de todos os seus medos e temores, porque nós sabemos, Senhor, que só o Senhor é capaz de tragar a morte pela vida. Amém. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Receba a vitória, receba agora, e seja feliz com Jesus. E eu ainda quero orar por você, amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida desta pessoa que está vendo esse vídeo. Abençoe esta pessoa com toda sorte de bênção espiritual, Senhor, e também as suas necessidades que sejam supridas. Enviamos a Tua provisão total e o Teu Santo Espírito na vida dessa pessoa. E te agradecemos especialmente também por cada um dos que fizeram parte desse vídeo, para que outros fossem e serão abençoados. Em nome de Jesus. Amém.